Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar mais uma plantinha que eu adquiri. É o Mini Antúrio, ou Million Flowers, que traduzindo para o português, milhões de flores. Então ele é um mini antúrio bem fofinho, como vocês podem ver. E as florzinhas dele são bem pequenas em relação aos outros antúrios que a gente já está acostumado a ver por aí. E eu achei ele tão delicadinho que eu resolvi comprar. E as florzinhas dele, ó, são bem pequenas mesmo. A maior que tá aqui no vasinho é essa daqui, ó. E ele não cresce na vertical, somente na horizontal. E ele fica dando essas touceirinhas, como você pode ver, ó. É uma touceira, então dá para você fazer várias mudinhas por divisão dessa touceira, coisa que é bem fácil, que o antúrio é bem fácil dele se propagar, né? Então não corre risco de você fazer a divisão e ele apodrecer. Ele gosta de um solo bem úmido, mas não encharcado, tá? Porque se você deixar ele muito tempo seco, acaba ressecando as folhas, ó. Essa minha aqui ficou com a folha ressecada, porque eu fiz um trabalho em São Paulo e fiquei uma semana fora de casa, e ele acabou ficando bem seco. Eu cortei a maioria das folhas porque elas ficaram todas queimadas na ponteira, e só deixei essa daqui só para mostrar para vocês que ele é uma planta muito sensível a seca, então você deve tomar cuidado e sempre estar observando se ele está úmido ou não. É só você colocar o dedo assim que você já vai perceber, e na dúvida você pode até enfiar o dedo para ver se tá ou não, tá? Ele não gosta de encharcamento e sim bastante umidade. Mas eu achei bastante interessante porque ele é uma plantinha bem delicada, né? Você não precisa ter aqueles vasos enormes, porque o antúrio ele é uma planta grande, e como eu queria bastante ter, esse daqui para mim foi na medida certa. Agora vamos falar um pouquinho sobre ele, pessoal. O antúrio Million Flower tem as folhas vermelhas e é um produto que é lançamento no mercado brasileiro. Fazem apenas de 3 anos a 4 anos que ele está no mercado. Ele é uma planta compacta com muitas flores e folhas, com proporções perfeitas para decoração e arranjos mais delicados. O Million Flower, milhões de flores, traduzido para o português, possui alta durabilidade. O antúrio é uma planta de origem colombiana de nome científico Anthurium andraeanum. Tem uma característica bem curiosa, embora várias pessoas achem que a sua estrutura vermelha seja flor, na verdade ela é uma inflorescência. Ela ainda tem os nomes de bráctea colorida ou folha modificada, ou seja, um conjunto formado pela espádice, espiga onde brotam as minúsculas flores. Essa modificação serve para chamar a atenção dos insetos polinizadores, pois as reais flores dos antúrios são os milhares de pontos amarelados bem pequenos, alcançando o tamanho da cabeça de um alfinete, que crescem na espiga central da inflorescência da planta. Isso nos mostra como a natureza é sábia e surpreendente, pois esta peculiaridade do antúrio é um artifício da mãe natureza, um artifício de compensação, pois enquanto as flores não são tão exuberantes, ela logo dá um jeito de criar as folhas esplendorosas para compensar a timidez das minúsculas flores. Então, pessoal, explicando para vocês mais facilmente, então quer dizer que essa parte vermelha aqui que todo mundo acha que são as verdadeiras flores, na realidade é uma bráctea, ou seja, uma folha modificada. E a flor de verdade, pessoal, é essa partezinha aqui, ó, que parece um sabuguinho de milho, tá vendo? E aqui, ó, tem minúsculas partes quadriculadinhas
que é daqui que abrem as minúsculas flores que serão polinizadas pelos insetos. Que maravilhoso, né, pessoal? Sensacional! Essa planta é muito usada no Brasil por ser bem adaptada ao clima tropical e possuir uma ótima aparência, com inflorescências de diversas cores diferentes e uma estatura máxima que dificulta passar de 1 metro. Podemos encontrá-la comumente em vasos ou em jardins, formando grandes moitas com várias inflorescências. Agora vamos falar sobre o cultivo e como plantar. O antúrio é uma planta de fácil cultura e muito cultivada por ser bem resistente e apresentar ótimos resultados sem grandes esforços no seu cuidado, já que não existe grandes esforços e adapta-se bem aos locais. O mais importante é encontrar um local bem iluminado, mais protegido do sol direto, pois pode queimar as folhas da planta, incluindo as inflorescências, que também são as folhas. O mais aconselhável é que se plante mudas já grandes, cerca de 10 centímetros de estatura, para que assim elas não sintam um grande impacto do seu transplante e já comecem a se desenvolver rapidamente. Existem na natureza mais de 900 espécies de antúrio, todos originários da América do Sul e da América Central. O seu clima é tropical, mas também ele vai bem em muitos climas e podem ser cultivadas em jardins, terraços, salas, varandas e até dentro de casa. Só não é indicada a exposição direta ao ar-condicionado. Coloque-a em um lugar que tenha uma boa ventilação e boa luminosidade. É importante que receba o sol da manhã, mas que esta não fique exposta ao sol. Mas que esta exposição não seja incidente após o meio-dia, pois o excesso de sol a prejudica. A planta sempre vai florir muito bem, mas para que isso ocorra é necessário que esteja à sombra. Tipos de solo. Essa planta necessita de uma grande quantidade de matéria orgânica para se desenvolver. Aconselhamos que misture cerca de 50% de fertilizante orgânico a seu substrato. Se encontrar-se plantando no seu jardim, lembre-se de escavar uma abertura de bom tamanho, acrescentando um pouco de areia grossa no fundo para facilitar a drenagem e depois preenchê-la com a mistura de terra ao adubo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as regas. Embora não podemos encharcar o solo para não estimular a proliferação de fungos que trazem doenças às plantas, o antúrio necessita de umidade constante. Logo, regue a cada 2 dias ou, caso não seja necessário, de 3 em 3, ou observe a absorção da planta, como eu disse para vocês para fazer o teste do dedo. A depender do clima, pode ser molhado até 1 vez por semana. É importante que se observe a absorção da planta e é fundamental que não deixe água no pratinho que fica sob a planta, pois esse acúmulo de água pode ser prejudicial às raízes do antúrio, chegando assim a apodrecê-las. Se necessário, vai aumentando a dose de água durante a época de seca, para que o solo nunca fique completamente seco. Uma dica interessante é utilizar, caso haja sempre à disposição, a água da chuva para regar as plantas, pois não há uma boa adaptação do cloro às plantas. Já a adubagem, pessoal, adicione um pouco mais de composto orgânico semestralmente para que a planta sempre tenha abundância de nutrientes e floresça bem. Evite deixá-las em locais com ar-condicionado, pois o ar seco pode prejudicar seu crescimento. Um excelente adubo caseiro é o de gado curtido. Coloque 1 kg de esterco de gado em aproximadamente 10 litros de água. Deixe curtir por 8 a 10 dias. Na hora de utilizar, mexa bem e regue os antúrios com este composto. Entretanto, existem alguns tipos de adubos específicos, como por exemplo o adubo NPK 10-10-10, é largamente usado para o crescimento vegetativo, enquanto o adubo NPK 4-14-8 é indicado para o desenvolvimento das estruturas reprodutivas, ou seja, as flores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a temperatura.
Como o antúrio é uma planta originária da floresta amazônica, está sempre habituado a temperaturas que variam de 18 a 20 graus. Em regiões mais frias, onde a temperatura esteja abaixo de 15 graus, é importante que não deixe o antúrio exposto aos ventos e geadas, pois ele pode não sobreviver. Caso algumas dessas eventuais incidências naturais venham a ocorrer, é importante que a planta seja colocada dentro de casa, longe dessa exposição direta e no mais, caso julgue necessário. Poderá cobri-los com um saco plástico com palhas, caso as tenha, ou até mesmo um pano fino, com cuidado para não quebrar a haste do antúrio. Já a poda, pessoal. O antúrio, quando bem cuidado, pode florescer sempre. As folhas, quando estão ficando velhas, começam a perder o brilho, esverdeando aos poucos, até ressecar. Nesse caso, pode tirar ou deixar o caule ressecado. Então, pessoal, para quem não tem muito espaço como eu e quer uma plantinha mais delicada, o mini antúrio é uma boa pedida. E é por isso que eu trouxe essa plantinha para vocês conhecerem, que eu achei uma gracinha, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!